Olá pessoal, tudo bom? Esse vídeo não estava previsto e eu espero que ele seja bem rapidinho. Só para comentar essa presença do Exército no Rio de Janeiro. Bom, não é surpresa nem espanto para ninguém que o Rio de Janeiro vive um problema muito grave quanto à segurança pública. Aí você vai dizer, mas todo o Brasil está assim e tudo mais, São Paulo está assim. Não é. Existe um nível de criminalidade que está um pouco mais alto no Rio de Janeiro. Talvez um pouco não, bastante mais alto no Rio de Janeiro. Isso não é culpa dos moradores do Rio. Isso é culpa de outras pessoas que eu vou comentar nesse vídeo. Então, é claro que, em primeiro lugar, né? Por que o Michel Temer fez isso? Porque a violência no Rio de Janeiro, ela acontece há 20 anos. O crime organizado no Rio de Janeiro, ele foi formado na década de 70, quando houve a mistura no presídio da Ilha Grande de presos comuns com presos políticos. Isso aí foi retratado no livro 400 contra 1, e que depois virou filme, 400 contra 1, inclusive. Quem escreveu foi o professor. O professor foi um dos fundadores do Comando Vermelho, que surgiu exatamente dentro do presídio da Ilha Grande. Então, desde a década de 70 que existe o crime organizado no Rio de Janeiro. E o que ele só fez foi crescer e ficar mais organizado, obviamente, e mais rico, e mais poderoso e tudo mais. Então não é surpresa para ninguém. Por que o Temer fez isso? O Temer está às portas de tomar um pé na bunda. Ele tem um nível de aprovação absolutamente ridículo. E essa é uma medida que a população vai comemorar. A população do Rio de Janeiro, porque o exército nas ruas vai dar mais segurança para o cidadão de bem do Rio de Janeiro. Então, evidentemente que todo mundo gostou dessa medida do Temer. Então, é óbvio que é uma tentativa do Temer de passar uma boa imagem para a população, para ver se ele melhora a rejeição dele quanto à população. Desculpa que essa tosse está infernal, ela não passa nunca. Eu acho que ela já se adaptou a mim, se afeiçoou. Mas a questão é a seguinte: por que o Rio de Janeiro chegou onde chegou? Bom, primeiro, para começar, o crime organizado. Por que esse crime organizado cresceu tanto no Rio de Janeiro? Primeiro que o Rio de Janeiro tem uma geografia que favorece esse tipo de bandidagem. Por quê? Por causa dos morros. Com a favelização dos morros, que se deu há um bom tempo, eu não vou entrar nesse tema, porque esse tema é comprido. Mas enfim, com a favelização dos morros, ou seja, a entrada das pessoas de baixa renda teve que buscar moradia nos morros, porque não tinha não tinha dinheiro para comprar imóveis, nem alugar imóveis na cidade. Com o tempo, isso foi se tornando. Toda a favela do Rio tem um dono. E não existe favela pacificada. Isso é uma palhaçada. Depois eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. O fato é que toda favela tem um dono. E esse dono é o dono da boca, é o cara que comanda a boca, é o cara que tem as armas e tudo mais. Então ela tem uma geografia, porque não sei se vocês já foram para o Rio de Janeiro. Eu já fui muitas vezes para o Rio de Janeiro, inclusive fui mês passado. Todo bairro. Se você procure na internet uma foto do Rio de Janeiro de cima, de vista, vocês vão ver que o Rio de Janeiro, grande parte do Rio de Janeiro é floresta, tem a floresta da Tijuca, que é um negócio gigantesco ali, inclusive onde está o Corcovado, o cacete, o morro que tem o Cristo Redentor, lá esqueci o nome do morro que tem o Cristo Redentor. É o Corcovado mesmo, é o Corcovado. Enfim, tá falhando a memória, já são 5 horas da manhã, tô ficando meio zumbi.
Então, lá onde tem o Corcovado, bom, então grande parte do rio é essa floresta. E ele é todo cheio de morros, então não tem nenhuma área do rio que não tenha morros. Então você vai no centro, tem o Morro da Providência, está em Copacabana, tem o Morro Pavãozinho, que divide Copacabana com Ipanema. Aí você sai de Copacabana, vai pro Leme, também ali tem o Morro da Babilônia. Aí do Botafogo para Laranjeiras tem o Morro Dona Marta, Santa Marta. Você tem ali os morros que estão entre a Gávea e o e São Conrado, que lá você tem a Rocinha e o Vidigal. O Vidigal do lado da praia, né, do lado do Morro dos Irmãos, pro lado da praia está o Vidigal e pro lado da floresta está a Rocinha. E você tem espalhado pela cidade inteira mais assim, dezenas de morros. Então, a cidade é toda permeada de morros dentro dos bairros. Então, a estrutura do morro ela favorece os bandidos. Por quê? Porque eles estão lá em cima e a polícia está lá embaixo. Então, toda vez que você vai invadir um morro, quem está subindo o morro tem muito menos vantagem do que quem está acima do morro. Vocês podem ver que na época medieval, os castelos, que eram as fortificações da era medieval, eles eram construídos em cima de montanhas, em cima de morros. Por quê? Porque do alto você consegue avistar tudo que está acontecendo e você consegue se defender muito melhor. Então, não é nenhuma novidade isso. Então, os traficantes têm sempre vantagens em relação à polícia. Sem contar que eles têm melhores armas, o policial está desarmado e tudo mais. Então, tirando essa condição geográfica problemática do Rio de Janeiro, porque São Paulo tem também crime organizado e também tem esse tipo de problema, mas como São Paulo não tem morros, essa violência fica mais concentrada na periferia. Então, se você mora do centro para os bairros ali mais próximos, de certa maneira você está longe desse tipo de coisa. Você não vai ter bala perdida, esse tipo de coisa. A não ser que esteja acontecendo um assalto no momento, ou um tiroteio, alguma coisa assim. Mas é muito menor a chance de você ter esse problema. Então, o Rio de Janeiro tem um problema que é essa geografia. Essa geografia cheia de paisagem, de morros, de florestas, a Baía de Guanabara, o cacete, forma uma cidade maravilhosa, deixa um relevo maravilhoso. Quando você chega de avião, você vê tudo aquilo lá de cima, é lindo. Só que, ao mesmo tempo que ele é lindo, ele propicia a criminalidade por conta desse relevo acidentado da cidade. Então, como é que a gente chegou nesse nível? Nós temos hoje no Brasil cerca de entre 60 e 70 mil homicídios por ano. Para vocês terem uma ideia, na década de 80, a gente estava em 8 mil. Então ele são quase 10 vezes, né? Em torno de 9 vezes, 8, 9 vezes cresceu essa violência. Em 30 anos, de 80 para cá, 37 anos, quase 40 anos. Então, em primeiro lugar, a falta de combate efetivo do poder público do Rio de Janeiro, eu estou falando da segurança pública do Rio de Janeiro, foi um dos principais fatores que deixou o crime organizado realmente se infiltrar em todas as favelas, se armar e ficar poderoso. Porque se você combate o crime organizado logo no começo, a chance de você destruir é muito grande. Hoje em dia não dá para destruir mais. São tantas facções, tem tanta gente envolvida nisso que você não consegue. Hoje em dia a polícia não dá mais conta. Hoje em dia não dá mais para resolver isso. O máximo que o Estado vai conseguir fazer é tentar evitar que essa violência, que essa criminalidade desça aos morros, ou como eles dizem nas favelas, que eles não cheguem ao asfalto. Que o cara que mora na favela ele chama, quem está abaixo da favela, quem está na cidade, ele chama de lá é o asfalto. Aqui é o morro, lá é o asfalto. Então, não tem muito o que fazer. Não tem, realmente não tem, hoje em dia não tem mais solução. Essas UPPs não servem para absolutamente nada. Elas foram um programa eleitoral do Cabral, em associação com o Lula. O Lula foi até, junto com o Cabral, inaugurar várias dessas UPPs e não serve para nada. Se vocês viram o Tropa de Elite 2, quando quando a polícia vai invadir o bairro Tanque,
que é um bairro que fica ali na zona norte do Rio, ali perto de Jacarepaguá, perto da Cidade de Deus, ali um pouco para cima da Cidade de Deus. É assim, como é que eles bolam aquele plano? É o seguinte, tem uma UPP, só que os policiais estão arregados. O que significa arregados? Significa que os policiais eles são pagos pelo crime. Então eles estão ali recebendo o traficante. Então, por que nunca conseguiam prender o morro? Porque a hora que eles fugiam da polícia, eles passavam pela UPP e os policiais não faziam nada, porque eles são comprados pelos traficantes. E aí, como é que eles conseguem tomar o bairro Tanque? Eles fazem um plano que durante o dia há uma infiltração e entra o pessoal do BOP para substituir os policiais da UPP. Então, quando os traficantes passam por lá, há reação e os caras pegam eles. Bom, isso vocês viram no filme Tropa de Elite 2. Isso é vida real. O fato é o seguinte, os policiais que trabalham na UPP, primeiro que eles são minorias. Segundo que assim, a quantidade de armas que os traficantes têm ali, se eles invadirem as UPPs, eles matam os policiais. Quantas vezes BOP e outras unidades da polícia tiveram que subir o morro para resgatar policial? Então não funciona isso. É só bobagem, é só propaganda política. Então não tem solução esse problema dos morros. E tudo começou com o seu Brizola, que foi o grande padrinho dos bandidos do morro. O seu Brizola, que governou o Rio de Janeiro no começo dos anos 80, se eu não me engano, 82, 86, que foi a primeira eleição direta para governador. Depois, ainda estava durante a ditadura, mas em 82 houve eleição direta para governador. Em São Paulo ganhou Franco Montoro, no Rio ganhou o Brizola. Então ele ficou de 82 a 86 e foi o Brizola que deu carta branca para esses caras. Impedia que a polícia combatesse a violência do morro e deixou os traficantes se armar. Até hoje, a cocaína é chamada de Brizola nos morros do Rio. Me vê uma Brizola aí. Brizola é sinônimo de cocaína. O Brizola foi o pai desses caras. Não, não é nenhuma surpresa que a esquerda, não só a esquerda do Brasil, a esquerda do mundo inteiro, está sempre associada ao crime. Lenin veio exatamente do banditismo. Antes da Revolução Russa, ele era assaltante de banco, era bandido. Tá? Assim, não há nenhuma surpresa nessa associação da esquerda com o tráfico de drogas. Deixa eu tomar um negócio aqui, porque tá difícil. Tem um livro muito interessante chamado Red Cocaine. Vocês só vão encontrar importado, não tem no Brasil, que mostra, inclusive, como é que funciona essa rota das drogas aqui na América Latina. É um livro já antiguinho, já da década de 80, eu acho. Enfim, então você tem esse problema. E do Brizola para cá, até nenhum governador realmente se importou em combater o crime organizado do Rio de Janeiro. Então chegou num ponto que hoje não é mais possível. Então hoje o Rio de Janeiro está tomado pelo crime organizado, não tem mais como combater. O que você consegue é o que eu já disse, você consegue tentar conter para que aquela violência do morro não desça para a cidade, mas evitar que ela ocorra dentro dos morros é impossível. Como é que funciona um morro? Eu já fiz 2 resenhas, aliás fiz 3 resenhas falando sobre isso. Eu fiz uma resenha falando sobre a história do Comando Vermelho do PCC, que está no mesmo vídeo, de um livro do Carlos Amorim, está no meu canal, eu vou deixar o link embaixo. Fiz uma resenha de um livro do Misha Glynn chamado O Dono do Morro, que conta a história do dono do morro da Rocinha. E fiz também uma resenha do livro do Carlos Barcelos sobre o Marcinho VP. Ali o nome do livro é Abusado, que conta a história do Marcinho VP, que foi o dono do Morro Dona Marta até ser preso e depois ser assassinado dentro da cadeia. Provavelmente pelo outro Marcinho VP, que era o homônimo dele, que era do Morro do Alemão. Então, se você assistir essas 3 resenhas que eu fiz, vocês vão entender como é que funciona dentro do morro a situação das pessoas que moram lá e da criminalidade. Pra vocês terem uma ideia,
com 20, 21 anos, o cara já está velho para entrar no esquema. Quem entra no tráfico entra com 13, 12, 13 anos, às vezes menos. Então com 20, 21 anos o cara já é dono do morro. Ou ele é dono do morro ou ele já está morto. É assim que funciona. É uma expectativa de vida muito baixa. Então, esse é um segundo problema. Porque, dada a nossa legislação, que não permite você criminalizar ninguém abaixo dos 18 anos, então você tem grandes traficantes, grandes bandidos, todos menores de idade. Quando eles chegam para a maioridade, eles já são donos do morro. Aí não tem muito o que fazer. Então, e a gente tem a esquerda não deixa baixar a maioridade penal. No mundo inteiro a maioridade penal é mais baixa que o Brasil. Tem países que é 13 anos, tem países que é 15, 16. Só no Brasil que é 18 anos. Porque a gente sabe que hoje em dia o nosso código penal é da década de 40. A gente sabe que hoje em dia as crianças com 14, 15 anos não são as crianças que tinham 14, 15 anos na década de 40, que provavelmente brincavam de bola e brincavam de bola, de boneca e empinavam pipa. Hoje em dia, com 13, 14 anos, tem criança tendo filho já. Com 16 já pode votar, já pode dirigir carro. Então, evidentemente que com 15, 16, 17 anos já pode matar, já tem consciência disso. Aí novamente eu vou bater no mesmo problema. Aí você tem um canalha safado, por exemplo, eu vou dar exemplo só de um, são muitos, só de um. Um canalha safado, por exemplo, chamado Jean Willis, que é um cara que diz, veja se uma pessoa que diz esse tipo de coisa é uma pessoa decente. Ele diz que um moleque de 16, 17 anos que mata, que carrega um fuzil, que carrega uma metralhadora, que mata policial, que mata pessoas inocentes, que trafica, rouba, estupra, sequestra, faz tudo, todo tipo de desgraça, ele não tem consciência do que ele está fazendo. Então ele tem que ser inocentado. Porque ele é uma criança inocente que não tem, ele não é responsável pelos seus atos. Ele defende isso, assim como toda a esquerda brasileira. E aí, ao mesmo tempo, esse safado diz que uma criança de 13, 14 anos, se ela quiser mudar de fazer a operação para mudança de sexo, ela pode. Porque ela já tem consciência do que ela quer ser na vida. Não precisa nem de autorização dos pais. Ele está querendo, estava querendo ou está querendo passar um projeto de lei exatamente disso. Que uma criança de 13, 14 anos, se quiser fazer mudança de sexo, ela pode. Se o pai for contra, então aí vai ter uma intervenção de uma assistente social que vai criminalizar os pais porque o pai está sendo opressor e não está deixando a criança de 16, uma criança de 13, 14 anos mudar de sexo. Então, ela, com 13, 14 anos, ela pode saber o que ela quer da vida. Se ela quer ser homem, mulher, o que porra que ela quiser ser. Se ela quer virar homem, quer nascer homem, quer virar mulher, o cara. Ou seja, como é que você vai levar a sério um safado desse, um canalha desse? Quer dizer, com 13, 14 anos, o cara pode saber se ele quer ou não cortar o pinto fora. E com 16 e 17, ele mata as pessoas e não sabe que ele está matando as pessoas. É uma criança ingênua. Então, esse discurso maldito da esquerda de proteger bandido é responsável pelo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Porque eles divinizam o traficante, eles entram nas favelas. Não, o traficante não é bandido, ele é um benfeitor da humanidade, ele paga cesta básica ao pessoal, ele paga enterro, quando tem uma morte, ele leva remédio para uma viúva, etc. e tal. Então ele é bonzinho, ele não é bandido. Essa maldita visão de esquerda, ideologia assassina, é responsável em grande parte por essa criminalidade, porque ela está dominada na mídia, são esses filhos da puta que dão entrevista na televisão para falar esse tipo de coisa. E aí a população ouve essa bosta e acredita, porque a população é imbecil, a população não tem conhecimento. Ela vê um idiota desse falando na televisão e fala, deve ser verdade, o cara está falando, deve ser verdade. A gente tem que lembrar que a imensa maioria do povo brasileiro é ignorante. Não tem a menor ideia do que está acontecendo. Eles ligam, assim, alguns privilegiados
como nós, temos acesso à internet, temos acesso a livros, esse tipo de coisa. A grande maioria da população não tem. Pega ali no sertão de Quiriri, Mirim, no cacete A4. O cara tem uma televisãozinha ali que ele liga na Globo, fica naquela porra o dia inteiro. Assim, o que passou no Jornal Nacional para ele é a verdade absoluta. Ele não vai contestar aquilo lá. Como é que ele vai contestar se ele não tem um conhecimento para contestar aquilo? Então, essa ideologia maldita de esquerda é responsável também pelo estado em que chegou a segurança pública no Rio de Janeiro. Aí você tem essas organizações de idiotas, imbecis, como essas porra de Viva Rio. Ah, tem um ato de criminalidade, mataram 300. O que nós vamos fazer? Ah, nós vamos botar a camiseta branca, nós vamos dar as mãos e abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas. Oh, é um ato para paz. Oh, oh. Nossa, o traficante tá vendo isso, tá escorrendo lágrima do olho dele. A partir de amanhã ele para de matar porque ele ficou tão comovido com o abraço na lagoa que ele vai parar e vai entregar as armas e vai sair do crime. Quantos neurônios precisa ter na cabeça para entender que uma porra dessa não resolve? Sair com protesto, com camiseta branca, soltando pombinha. É assim que se combate bandido? Porra, vocês já viram algum bandido entregar a arma no dia seguinte porque ele viu um protesto de um bando de idiotas de camiseta branca dando a mãozinha e dizendo sou da paz? Vocês já viram isso acabar com a criminalidade em algum lugar do mundo? Porra, mas tem que ser muito imbecil. Isso também vem, essas malditas ONGs, elas também exatamente a mesma ideologia. Não, a gente tem que mostrar pro traficante que ele tá no caminho errado, que ele tem que vir com a gente, tem que ser da paz, que ele não pode matar as pessoas. Puta que pariu. Enfim, é isso. E para finalizar, a porra do desarmamento. Houve um plebiscito, se eu não me engano, em 2005, se não foi 2005, foi um outro ano aí. Perguntaram para a população se você é a favor ou contra que o cidadão tivesse a sua arma legalizada para se defender. O plebiscito deu a favor, a população era a favor de que as pessoas tivessem uma arma legalizada para se defender. O que fez a porra do governo? Pegou o plebiscito, o resultado do plebiscito é um papel, enrolou o papel, aqui, o povo está aqui, eu vou enfiar aqui, ó, o plebiscito que eu vou fazer, eu vou enfiar no cu do povo aqui, ó. O povo é a favor, mas nós somos contra. E como a gente está cagando porque o povo quer, então a gente vai fazer o desarmamento mesmo contra a vontade do povo. Porque o povo, o que quer o povo? O povo é porra nenhuma, nós que mandamos no país. O povo é só um monte de merda. É isso. Promulgado o Estatuto do Desarmamento. Do ano em que houve a promulgação do Estatuto do Desarmamento até hoje, a criminalidade só cresceu, não baixou nenhum ano. Não baixou nenhum ano. Por quê? Porque quem tem 2 neurônios sabe que não é o cidadão comum que tem a sua arma legalizada em casa para se defender contra uma invasão na sua casa, contra uma invasão do... Não é esse cidadão que mata, que estupra, que assalta, que sequestra. Não, quem faz isso é o bandido. E vocês já viram o bandido ir na delegacia entregar as armas? Olha, eu estou entregando as armas por causa do Estatuto do Desarmamento, eu não quero mais a minha arma. Você já viu o ladrão comprar arma em loja? Não, vem tudo do contrabando, do mercado negro. Pois é, o Estatuto do Desarmamento desarmou quem? Desarmou você e eu, as pessoas de bem. E os bandidos, obviamente, estão muito mais felizes. Porque se antes ele tinha medo de invadir uma casa porque a pessoa podia estar armada, hoje ele não tem mais esse medo. Ele sabe que a pessoa está desarmada. Então eu vou entrar e vou barbarizar. Vou entrar, vou estuprar, vou bater, vou detonar. É assim. De onde veio essa ideologia maldita do desarmamento? Da esquerda também. Vou dar uma informação para vocês. O vídeo já está ficando longo, não quero me alongar mais. As pessoas dizem que as fábricas de armas são poderosíssimas. No Brasil a gente só tem a Taurus.
E 90%, na época do desarmamento, 90% da produção da Taurus já era para exportação, não era vendida aqui. A gente só tem a Taurus, não tem mais nenhuma fábrica de arma aqui. Veja qual é o patrimônio, qual é o lucro, patrimônio em dinheiro das fábricas de armas no mundo. Depois você faz o seguinte: procure todas as ONGs que trabalham em prol do desarmamento e veja quanto eles têm de grana para investir em propaganda. Assim, por baixo, essa indústria dessas ONGs que são injetadas através de as ONGs são organizações não governamentais, mas elas recebem dinheiro para fazer a sua agenda. Então, isso é uma coisa muito simples. Se você tem você é um partido político, você quer implantar uma ideologia, se você for na televisão e falar a respeito daquilo ali, opa, é você que está falando em nome do seu partido. Então as pessoas vão falar, então você está falando em prol da sua vantagem, da sua ideologia, do seu programa, da sua agenda. Então o que eu vou fazer? Eu vou financiar uma ONG, e aí quem vai dar entrevista na televisão é a porra do cara da ONG. Então aparece lá na televisão, é o cara da ONG X, Cacau, Cucu. Pronto. O cara vai lá e vai falar exatamente aquilo que eu quero falar. Só que quem está falando é a ONG, não sou eu. Só que sou eu que estou financiando a ONG para ele falar aquilo que eu quero. É assim que a esquerda trabalha. Em todo o mundo ocidental, ela financia essas ONGs que têm bilhões e bilhões de dólares para implantar desarmamento, para implantar essas idiotices de Sol da Paz, Viva Rio, cacete a quatro, exatamente para banir a arma do cidadão comum e deixar só o bandido ter arma. Isso também contribuiu para o alto nível de criminalidade, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Bom, acabou ficando um pouco mais longo do que eu queria, mas tinha que ser dito. Então, paciência, eu tinha que dizer isso aí. Então é isso. Mais uma vez, de quem, quando vocês vão dizer, porra, mas você fala sempre a mesma coisa, tudo é culpa da esquerda. Então, assim, estude a história brasileira e descubra uma única desgraça do Brasil que não tenha o seu início numa ideia que veio da esquerda. Uma coisa só. Todas têm. Todas têm. Porque não é só do Brasil, é no mundo inteiro. Eu estou falando do Brasil, mas é no mundo inteiro. Tudo que não funciona, tudo que desgraçou no mundo inteiro, tem sempre uma maldita de uma agenda de esquerda por trás. É isso. Tá bom? Então é isso, uma saudação e eu espero que com o exército nas ruas, que vai ficar, parece que até o final do ano, até o dia 31 de dezembro, o, o carioca e o turista que for para o Rio tenha um pouco mais de paz e segurança para tentar pelo menos chegar vivo em casa. Já que esse milagre não vai acontecer, mas que pelo menos ele consiga chegar vivo em casa. Tá bom? Então uma saudação e até a próxima.